Olá, ouvintes do Mesa de Debates. Vai começar aqui mais uma live aí do nosso podcast, né? E vamos dar sequência aí às nossas discussões, né? Refletir, conversar, debater, polemizar sobre a realidade aí do nosso país, né? Da política nacional, e todas as coisas que estão acontecendo aí nesse curto espaço de tempo, né? E além de trazer especialistas aqui, né, para conversar sobre o tema, eu procuro também saber o que as organizações estão pensando, né? E procurando saber o que as organizações estão pensando, resolvi trazer aqui, né, o João Borg, né, ele que é do Sintusp, e também, né, militante aí da transição socialista. Então, sem muita demora, antes da gente começar a nossa conversa, tudo bom, João? Antes da gente começar, fale mais um pouco aí de você. Boa noite, obrigado pelo convite, antes de mais nada. Eu sou o João, como você disse, né? Eu sou da direção do Sintusp, que é o Sindicato dos Trabalhadores da USP, já há alguns anos, e estou aqui para tentar representar a transição socialista, né? Expor aí as nossas posições e contribuir aí para a análise da conjuntura a partir delas. Maravilha, então, João. Então vamos aí para a primeira pergunta, né? Governo Lula eleito, né? Qual que vai ser a posição aí da transição socialista perante o novo governo? Bom, antes de mais nada, né, acho que é importante caracterizar aí o que significou a eleição da chapa Lula e Alckmin, né? Do nosso ponto de vista, essa eleição ela é essencialmente um contorno da instabilidade da dominação da burguesia, né? Instabilidade do regime político burguês, que se abriu sobretudo a partir das manifestações de 2013. Né? Desde então, a gente teve um ascenso aí da tomada das ruas pelas massas, né? A gente teve ondas da juventude também, como, por exemplo, as ocupações das escolas secundaristas em 2015, né? A gente teve um aumento do número de greves aí durante todo esse período, e essa instabilidade política que se criou, né, a partir de 2013, com a queda do PT e do governo Dilma, e que, de forma deformada, também se expressou, né, com a eleição do Bolsonaro em 2018, esse ciclo, né, de relativa instabilidade da burguesia, ele se encerra, né, relativamente, pelo menos provisoriamente, né, agora com a eleição da chapa, né, do Lula, né, em torno do Lula, essencialmente, né, mas que não à toa, né, fez chapa com o Alckmin, né, a chapa Lula e Alckmin, do nosso ponto de vista, é a chapa puro sangue aí de repressão justamente às mobilizações que se iniciaram ali em junho de 2013. Então, para nós, né, a eleição do Lula, né, e todo o processo que se desenvolveu para essa eleição, ela expressa essa tentativa da burguesia e né, com relativo sucesso, né, no sentido de reestabelecer a ordem da sua dominação, entre aspas, né, democrática. Né? Então, é o retorno aí, é o contorno do nosso ponto de vista, né, esse resultado eleitoral, é o contorno dessa instabilidade que se instaurou aí no último período, nesse último ciclo. Do nosso ponto de vista, né, enfim, acho que para pensar o que vão ser esses próximos anos de Lula e Alckmin, né, do governo Lula, né, à frente da presidência, é importante, né, detalhar um pouco mais ainda como que se deu essa eleição, né, que ela foi conformada, né, por uma frente, né, que reunia desde, né, a chamada esquerda socialista, ou auto-intitulada esquerda socialista, os sindicatos, até a Federação dos Bancos, né, a Fiesp, né, grandes figuras aí
né, da política burguesa, né, que se aliaram e se organizaram em torno do Lula para conseguir eleger, né, essa chapa e com esse objetivo, né, de restauração da dominação da burguesia, ou da estabilidade da dominação burguesa, né, que ruiu, né, relativamente aí nesse último período. Dada a magnitude, né, dessa frente, e como o lulismo, né, a proposta, né, de eleição do Lula, ela conseguiu reunir, digamos, todo mundo, né, dentro dessa frente, né, a tendência agora, do nosso ponto de vista, em primeiro lugar, pelo menos por um tempo, né, de relativo apaziguamento ou de dissolução, né, relativa dissolução de qualquer oposição nesse primeiro período, né, no próximo período. A gente faz essa análise, inclusive, fazendo uma analogia em relação ao que foi o primeiro governo Lula, em 2002, né, que também acho que teve uma participação importante aí da auto-intitulada esquerda, que, no nosso ponto de vista, capitulou aí, né, a esse projeto da burguesia, né, de poder e para o governo, em 2002, né, em que houve uma relativa silenciamento, né, de qualquer oposição nos primeiros anos de governo. Claro que agora a situação econômica não é a mesma daquela de 2002, e acho que isso é o mais determinante aí para a gente traçar possibilidades e previsões do que pode ser o próximo governo, né? Depende essencialmente da economia, né? Se em 2002 a gente estava saindo de uma crise ali, né, a partir de 99, e que, né, aquele período representava uma relativa recuperação econômica, um período de acumulação, em que foi possível ao governo Lula, inclusive, fazer várias manobras no sentido, né, de fazer concessões, inclusive à classe trabalhadora, ou ao menos ilusórias ali. Hoje o cenário, né, é de possibilidade de eclosão de uma crise econômica mundial, né? Então, a coisa pode mudar, né, em relação a essa perspectiva de silenciamento das oposições, em especial de oposições proletárias propriamente, né? O que a gente viu nesse processo eleitoral é que a classe trabalhadora ela foi totalmente instrumentalizada e foi mobilizada, né, por um dos candidatos, no sentido dessa solução institucional por meio das eleições, por meio da escolha entre um ou outro, né, pela via das eleições. Ela foi instrumentalizada e mobilizada, né, para essa via de resolução, né, dessa estabilidade, que foram as eleições agora, né? Então, nesse sentido, né, a gente vê um certo apagamento em decorrência do que foi todo esse processo de quaisquer oposições, em especial de oposições proletárias, né? O que vai permitir aí ao governo Lula e Alckmin, né, pelo menos por um período, né, impor aí diversos ataques à classe trabalhadora, como fez o governo Lula, né, nos seus primeiros anos de mandato, né, enquanto não enfrentava qualquer oposição significativa, sobretudo, né, uma oposição proletária de esquerda naquele período, né? Então, a nossa previsão, né, é de, pelo menos por um período, né, e determinado, né, pela eclosão ou não dessa crise econômica mundial, enfim, então, relativo ao apaziguamento de qualquer oposição por parte do proletariado e, portanto, né, de desferir ataques aí que vão custar caro, com certeza, à classe trabalhadora no próximo período, né? A equipe de transição aí já vem nomeando diversos dos quadros da burguesia aí, embora também incorpore alguns aí dos reformistas, né? Enfim, até o PSOL tem alguma representação aí na equipe de transição, provavelmente deve ganhar algum cargo, mesmo que pequeno, no governo.
né? Mas o que se desenha é um governo, do ponto de vista econômico, bastante parecido, inclusive, com o governo Bolsonaro, e né, que busque aí garantir os lucros da burguesia, mesmo em períodos de crise, né? E lançar a mão aí de todos os métodos tradicionais da burguesia no sentido dessa garantia. Enfim, não sei se começo a responder aí a sua pergunta. Começa. Ô, João, né, você falou aí da questão econômica, né? Nessa última semana, a gente escutou um discurso, né, falando do Lula, falando que o mercado está muito nervoso, tal, né, que, né, um discurso mais, né, pelo menos retoricamente falando, mais duro. Primeiramente, como que você vê esse discurso? É possível enfrentar esse tal mercado se aliando com gente do próprio mercado? Essas oscilações do mercado, esse tipo de enfim, o mercado ficar nervoso, né? Tornar o mercado um sujeito consciente, né? Que se contrapõe ao Lula, ou tensiona com o Lula, sim ou não, acho que faz parte das disputas capitalistas ali, no sentido, né, da composição e da localização nesse próximo governo que está se montando, né? Mas eu acho que não tem nada, não tem nenhuma ruptura significativa ou uma contraposição fundamental, digamos assim, ao que chama mercado, né? Que na verdade são, né, os grandes capitalistas, né? Enfim, com seus interesses privados, de lucrar e concorrendo entre si, né? E o Lula já demonstrou, desde o início da campanha, na verdade, nunca escondeu de ninguém, que pretende defender aí, a ferro e fogo, os interesses dessa classe de proprietários privados, né? Enfim, e dos seus lucros, né? Acho que o objetivo central, né, desse projeto de estabilização da dominação da burguesia, né, do ponto de vista do regime político, ele tem por objetivo, né, a manutenção e a defesa da propriedade privada, né? Então, e da grande burguesia, né? Enfim, a grande burguesia, inclusive, está com o Lula, né? Como você mesmo disse, demonstrou aí apoio à candidatura do Lula e todas as suas composições praticamente desde o início, né? Então, não há, no nosso entendimento, qualquer, enfim, essas notícias, né, ou essa suposta contraposição entre, né, a vontade do Lula e do mercado, acho que são muito superficiais e falsas, né, em última instância. Perfeito. E, João, falar aí das manifestações aí da direita, né, pedindo aí intervenção militar, pedindo, né, fazendo corte de estradas e tudo mais, né? Como que a transição socialista vê essas manifestações, né? E como enfrentar esta extrema direita que, apesar da derrota eleitoral, ela ainda, né, existe e está bastante forte. O primeiro ponto é um pouco relativizar essa força da extrema-direita, né, que sobretudo o petismo, né, utilizou bastante, né, essa superestimação do bolsonarismo, né, para chantagear os trabalhadores e a própria esquerda, para que apoiassem, né, a candidatura e agora o governo eleito, né? Então, né, com o bolsonarismo, né, ainda se mantendo alguma atividade, né, ele vai permanecer sendo utilizado agora pelo governo burguês de plantão, o governo do PT, no sentido de chantagear, né, os trabalhadores e, em especial, né, o que restar, o que a gente conseguir aí reerguer da esquerda socialista. Do nosso ponto de vista, essas mobilizações, esse insuflar, né, de setores de massa pelo Bolsonaro,
é decorrente, né, um pouco dessa falsa polarização que se instaurou, né, no último período e dessa adequação, digamos assim, né, da classe trabalhadora, essa divisão da classe trabalhadora em torno da disputa eleitoral, em torno, né, desse mecanismo de controle aí das contradições da sociedade pela burguesia, que são as eleições. E elas são utilizadas pelo Bolsonaro, essencialmente, para que ele mantenha posições no próximo período e, sobretudo, se blinde, né, de possíveis condenações até, né, enfim, ou de perda de privilégios, enfim. Então, do nosso ponto de vista, essas mobilizações elas são residuais, digamos assim, né, dessa polarização pobre e dessa polarização falsa mesmo, que se impôs, né, à classe trabalhadora nesse último período, e tendem a se dispersar também, como eu disse, né, mesmo essas oposições, né, entre aspas, de extrema-direita, tendem a ser assimiladas aí pelo governo Lula no próximo período. Né? Essa assimilação do que se chama de bolsonarismo já começou, em parte, pelo fisiologismo, né? Então, grande parte daquelas candidaturas ou das campanhas que se diziam bolsonaristas, na verdade, são ali parte do centrão, né? Mais fisiológico ali, né? Desde sempre, né? E se apoiaram na máquina do centrão para se eleger e mudam de lado com muita facilidade, agora já acenam, né? O próprio PL do Bolsonaro, em parte, já acena aí para o governo Lula, buscando aí uma fatia do Estado burguês, uma fatia do governo, né, a partir né, das dezenas de ministérios aí que precisam ser ocupados em todos os escalões, né? Mas a base social, digamos, mais mobilizada, né, de setores até proletários, né, e também pequeno-burgueses, né, que, por exemplo, fizeram os bloqueios das ruas, né, claro, com a ajuda de parte do empresariado também, também, né, pode demorar um pouquinho mais, mas do nosso ponto de vista também tendem a ser assimiladas aí pelo governo Lula a partir de benesses por meio dos recursos do Estado, enfim, compra, né, de bases sociais, né, a partir de medidas econômicas e populistas, né? Então, do nosso ponto de vista, essa oposição ela foi superestimada, né? Essas mobilizações, né, de extrema direita, elas foram superestimadas, tendem, né, a um enfraquecimento no próximo período, né? Mas o que pode dar sobrevida a elas, como o que fez com que essas tendências se fortalecessem e se consolidassem, né, o chamado bolsonarismo, né, tenha se consolidado até aqui, foi justamente a ausência de uma esquerda revolucionária, né, que apresentasse uma perspectiva para os trabalhadores, que fosse antissistêmica, que se contrapusesse, né, ao PT ali, que, né, desde o início da crise que se abriu em 2013, né, simbolizava ali a situação ou o sistema político burguês, né, por estar no governo ali, também pelo papel que o PT cumpriu ali nas últimas décadas. Mas o principal desafio no sentido de conter qualquer crescimento e enraizamento da extrema-direita vai ser tentar reverter essa dissolução da esquerda dita socialista, né, dentro do projeto democrático burguês, né? Então, a esquerda, ela, ao longo dos anos, né, com uma narrativa de um risco de golpe, né, superestimando aí as capacidades políticas do bolsonarismo, né, caracterizando como fascismo, né, de forma bastante equivocada na nossa opinião, né? Enfim, engrandecendo o Bolsonaro mais do que esse governo realmente, a força que ele realmente tinha, né? Como expressão, né? Para nós, o governo Bolsonaro foi mais uma expressão da crise política que se abriu desde 2013, como eu disse, embora uma expressão deformada, do que propriamente um fortalecimento do governo ou da dominação da burguesia, né? Expressava mais a crise da burguesia do que propriamente a sua força, né?
E esse fenômeno foi superestimado propositalmente, né, pelo PT, né, foi planejado, né, a partir de determinado momento, enquanto forma de chantagear eleitoralmente, e agora, né, daqui para frente, os trabalhadores, né, haja visto, inclusive, que o PT, a oposição, a falsa oposição que o PT fez, né, ao governo Bolsonaro no último período, inclusive segurando as manifestações que poderiam ter derrubado o governo, demonstram isso, né? Enfim, então o PT ajudou a manter o governo Bolsonaro, né? Foi um governo frágil que poderia ter caído pelas mãos dos trabalhadores, e também, né, essas mobilizações de extrema direita ou de dita da extrema direita tendem a também diminuir. Então existe uma superestimação e a principal forma, né, retomando, desculpa, dei um pouco de volta aqui, mas a principal antídoto, digamos, para impedir a consolidação, né, de uma força social de extrema direita ou do próprio bolsonarismo é reerguendo uma esquerda socialista revolucionária praticamente do zero, dada a diluição da esquerda socialista nesse último período de crise, né, que eu mencionei anteriormente. Então né, na verdade, desde o impeachment da Dilma de 2016, mas sobretudo a partir agora desse último período, né, do nosso ponto de vista, alardear falsamente, né, um golpe inexistente, né, um golpe de Estado como se fosse possível, serviu, né, para uma capitulação ao PT e uma capitulação à própria democracia e ao sistema político burguês da esquerda socialista. Né? Então, a adesão à frente que elegeu Lula, no primeiro, principalmente, mas também depois, no segundo turno, daí por praticamente todas as organizações ditas de esquerda, né? Mesmo o PSTU, o PCB, que lançaram candidatos no primeiro turno, depois capitularam também ao voto no Lula, né? Toda essa capitulação, ela fez com que a esquerda socialista se dissolvesse, né, nesse projeto político da burguesia, né, e capitulasse, inclusive, a defesa da democracia burguesa, né, que, do nosso ponto de vista, é um erro bastante grave, né, no sentido de que a democracia burguesa ela é a expressão política da sociedade de mercado, ou da ideologia, né, da burguesa, né, de que os homens são iguais, né, ou né, os indivíduos são todos iguais, né, se confrontam aí todos enquanto proprietários de mercadoria, né, mesmo que seja só a sua própria força de trabalho, né, como se todos, né, individualmente tivessem o mesmo peso aí na sociedade para tomar decisões, né. Em última instância, do nosso ponto de vista, né, a esquerda socialista, inclusive, reproduziu um fetichismo da democracia burguesa, né, ao aderir, né, essas teses, né, de risco de golpe e ao superestimar, né, esse fenômeno do bolsonarismo, como se a democracia burguesa fosse um instrumento de luta dos trabalhadores e não, pelo contrário, um instrumento da dominação justamente dos trabalhadores, né, com esse véu aí de que todos podem decidir o futuro da nação ao ir às urnas, né, escolher entre um dos dois carrascos, né, adversários que se apresentavam no pleito, esse tipo de coisa, né? Então, teve todo um processo de dissolução da esquerda socialista que precisa ser revertido, né? E do nosso ponto de vista é o principal antídoto aí para impedir qualquer consolidação ainda maior do bolsonarismo ou ameaças aí de extrema direita, né? A gente sabe, né, historicamente, né, o que dá espaço para a extrema direita e para a direita é justamente a ausência de uma esquerda revolucionária, né? Então, na medida em que a esquerda some, né, e se confunde com o próprio sistema burguês, né, ela, né, dilui aí a sua capacidade, né, de canalizar as energias e a mobilização antissistêmica aí pelo proletariado, né? Então, na medida em que a esquerda se abstém ou se ausenta, né, da tentativa de dar vazão política a essa revolta, né, essa revolta acaba por cair no colo da direita, da extrema-direita, como a gente assistiu, inclusive,
no último período, né? Então, para evitar, né, o fortalecimento da extrema-direita, o primeiro passo, na nossa opinião, criar, né, uma nova esquerda que é praticamente inexistente no Brasil, né, aglutinar os revolucionários que estão dispersos pelo país e criar essa alternativa política de esquerda que faça frente ao bolsonarismo, né, mas antes de mais nada faça frente ao próximo governo burguês, né, dito de esquerda, né, falsamente confundido aí com a esquerda, inclusive pelos que se auto-intitulam socialistas, né? Então, esse é o principal desafio nosso, na verdade, é superar essa dissolução, criar uma oposição, né, proletária propriamente, né, ou acompanhar, né, o movimento do proletariado contra esse governo, para que não caiam, né, para que não se ampliem aí as bases sociais da dita extrema-direita e do bolsonarismo. E a pergunta que fica é como criar esta nova esquerda, né? Como fazer isso, né? Criar essa nova esquerda, o João. Do nosso ponto de vista, Guilherme, as razões para a capitulação da esquerda ao PT nesse último período, tem uma origem programática, em primeiro lugar. Em primeiro lugar, não, mas tem uma origem programática, do nosso ponto de vista, e também material, né? Programática, no sentido de que a esquerda, a auto-intitulada esquerda, ainda trabalha com concepções muito vinculadas às concepções da própria criação do PT, na nossa opinião. Então, um programa bastante estatizante, no sentido de, né, colocar a estatização como a solução, né, para todos os problemas da classe trabalhadora. Também, enfim, saídas institucionais, de ilusão na democracia burguesa, estão bastante presentes aí no programa da esquerda socialista, né? Então, acho que isso é um primeiro problema, um debate que precisa ser aprofundado, no sentido de fundamentar, né, a criação de uma nova organização em concepções, métodos e programas que sejam diferentes e opostos propriamente àqueles que sustentaram aí a criação do PT, né, um programa reformista, pequeno burguês, desde a sua origem, né? Então, isso é um primeiro ponto, né? Então, superar o programa petista, que, claro, tem antecedentes históricos, né? O PT não criou a roda, né, do programa reformista, né, ou né, dessa confusão, né, em relação à luta dos trabalhadores, né, mas para defender, né, em última instância, né, concepções que reproduzem ou contribuem para a reprodução do próprio modo de produção capitalista. E um segundo elemento é material, no sentido de superar essa acomodação da esquerda socialista, e daí eu vou falar sobretudo daqueles que têm aparatos, né, nas mãos, aparatos partidários ou sindicais, no sentido da normalidade institucional, né? A normalidade institucional das últimas décadas, né, pelo menos até 2013, né, fez com que as maiores organizações da dita esquerda, né, vou dar exemplo do PSOL ou mesmo do PSTU, se acomodassem, né, nessa normalidade, inclusive materialmente, né, através dos aparatos, né? O PSOL é muito claro, inclusive já passou para o lado de lá, né? Provavelmente vai estar no governo burguês, inclusive, mas é muito claro como virou um partido totalmente refém dos gabinetes no parlamento, nas câmaras municipais, enfim, a partir do momento em que cresceram um pouco eleitoralmente, chafurdaram aí na lama, né, dos aparatos e acabam criando uma relação de dependência material, né, desses aparatos parlamentares, aí dos gabinetes que eles conseguiram, né, abandonando aí qualquer perspectiva socialista, no sentido de ficar mantendo um eleitorado ali dentro da democracia burguesa, fazendo uma propostinha de reforma ali ou aqui,
né, para manter um eleitorado com uma roupagem mais progressista, mas que acabam, né, por isso mesmo, se acomodando, né, nesse modo de vida, né, e sustentados, inclusive, é, por esses gabinetes parlamentares, né? Ou agora com o próprio cargo no governo executivo, né, no Poder Executivo, que é o que a gente deve assistir aí no próximo período. Ou, por outro lado, também existe uma acomodação nos sindicatos, né? A gente pode pegar o exemplo do PSTU, que é uma organização mais à esquerda, né, em relação ao PSOL, embora para a gente também seja um partido bastante centrista, né? Mas que se não teve, né, essa acomodação ao parlamentarismo burguês, os gabinetes, teve uma certa acomodação justamente nos aparatos sindicais, né? Através dos importantes sindicatos que o PSTU dirige, né? Enfim, então se acomodaram aí, né? As organizações de esquerda das últimas décadas, né, sobretudo da década de 90, ali, dos anos 2000, se acomodaram numa normalidade institucional e foram, de certa forma, engolidos por esses aparatos parlamentares ou sindicais que acabam por ser o fim, né, e não um meio, né, pelo qual essas organizações apresentam a sua política. Então, superar, né, essa acomodação material também é importante, né? E superar as concepções reformistas que embasaram, né, o programa dessas organizações, sobretudo a partir ali do cordão umbilical que mantém no PT. A própria capitulação ao PT no segundo turno, acho que eu já falei isso, desculpa repetir, tem fundamento, né, nesse problema anterior, que é material e é também de concepção, de programa. A gente da transição socialista, já, acho que desde o ano passado, salvo engano, convocou aí a conformação de um comitê de enlace, né? Nós somos uma organização pequena e sabemos que existem várias outras organizações pequenas ou grupos políticos ou militantes independentes que estão dispersos. Então, nesse sentido, para tentar aglutinar todos esses setores para a criação de uma nova organização revolucionária à altura das tarefas, né, que a gente tem nesse próximo período, a gente convocou aí, propôs e conformou um comitê de enlace, que visa justamente o aprofundamento do debate teórico, programático, né, que dê base à construção de uma nova organização com a fusão, né, idealmente, né, o objetivo é a fusão das organizações que participem e que componham esse comitê de enlace. Né? Então, a partir de um debate, do aprofundamento de um debate teórico, né, buscando aí né, superar o programa reformista e o programa do petismo, né, que programa e os métodos, né, do PT, que ainda contaminam, né, o que se chama de esquerda, construir, então, né, um novo programa e uma nova organização, reunindo aí essas forças que estão dispersas. Então, a nossa proposta, nesse sentido de superar aí a ausência de uma esquerda revolucionária no Brasil, é o Comitê de Enlace, que visa a criação de uma nova organização a partir do debate teórico e programático. Ô, João, eu já tive a oportunidade já de entrevistar, né, de saber sobre esse comitê de enlace e, né, entrevistar acho que o Padial, né, sobre ele, né. Mas só que uma coisa que eu percebi, né, que as correntes que estão aí, né, compondo esse comitê de enlace, não querendo desmerecer elas, né, muito pelo contrário, elas são bastante pequenas, né? E a pergunta que eu faço para você é o seguinte, né? Por que não, né? Apesar das críticas que vocês têm, né, a esses partidos, manter, né, diálogo com uma esquerda socialista que tenha mais expressão, como o próprio PSTU, a CST, o MRT, né?
por que não travar um diálogo com eles também, e não somente com correntes pequenas, né? Nós travamos diálogo com todas essas organizações que você mencionou ao longo do último período, né, ao longo da última década aí, que para nós foi bem promissora no sentido, né, do fortalecimento de uma via dos revolucionários, né? Contudo, infelizmente, essa perspectiva promissora faliu, né? E acho que em grande parte por responsabilidade dessas organizações. Especialmente com o PSTU, nós travamos esse diálogo inúmeras vezes. Nós apoiamos as candidaturas do PSTU, inclusive, acho que desde pelo menos 2016, 2018, agora nas eleições de 2022 também, no primeiro turno, nós apoiamos as candidaturas do PSTU no sentido, né, desse diálogo que você tá mencionando. E, inclusive, estamos compondo o Polo Socialista e Revolucionário, que é a iniciativa, né, de aglutinação que o PSTU chamou, inclusive que o MRT, a CST, né, essas organizações estão participando. Nós também participamos do Polo Socialista e Revolucionário. Mas, assim, esse diálogo, ele precisa ser mantido, evidentemente, contudo, para nós, né, infelizmente, essas organizações, elas demonstraram, né, que ou não tem, né, não representam mais uma perspectiva, né, de superação desse estado de coisas, né, ou desse enfraquecimento, né, da esquerda socialista, ou representam muito pouco, né? O PSTU, né, ao longo das suas capitulações aí no último período, demonstrou aí que, né, por mais que ali com a ruptura do que depois virou a resistência, né, chegaram a, a se movimentar, né, no sentido de fazer um debate interno, programático, se reconstruir, digamos assim, a partir de bases mais à esquerda, né, mais propriamente proletárias, isso ao longo dos anos se perdeu, né, e se consolidou aí da forma como a gente tem assistido até, né, essa capitulação que a gente mencionou de adesão, né, à candidatura do Lula em última instância, né, no segundo turno, com apoio, com voto. Mas, assim, o diálogo se mantém, né, a despeito da gente não ter mais, acho que a gente já esgotou em grande parte esse diálogo, né, mas obviamente não totalmente, né, a gente se mantém aberto a esse diálogo, né, programático, político, né, com os companheiros, sobretudo do PST1, né, que é a maior organização, né, dessas que você mencionou e a que justamente organiza, né, as demais ali em torno do Polo Socialista. Então, assim, ocorre que para nós existe um certo esgotamento desse diálogo, né, que não por sectarismo nosso, pelo contrário, a gente se manteve aberto aí, esteve disposto, né, a esse diálogo ao longo de todo esse rico período que foi perdido, digamos. Mas, né, ainda que sem, né, as mesmas expectativas, né, que a gente já tenha tido, né, em relação à possibilidade de um movimento à esquerda pelo PSTU e por essas organizações, a gente constitui o Polo Socialista, né, a muito custo, inclusive, diga-se de passagem, demorou para o PSTU aceitar a transição socialista no Polo Socialista, a gente enfrentou alguns obstáculos aí nesse sentido, né, da nossa adesão, mas nós, né, nos incorporamos ao Polo Socialista, né, que esse ano foi muito marcado por ser uma frente eleitoral no primeiro turno, né, que depois se dissolveu na frente lulista, digamos assim, né, pelo menos momentaneamente, ali para o segundo turno, né, a maioria das organizações, acho que do Polo Socialista, aderiram ao voto crítico no Lula, né,
ou nem tão crítico assim. Acho que só a MRT, que acho que votou nulo, que eu saiba, mas também sem declarar posição, aquela forma um pouco ambígua, né, do MRT de se posicionar, mas, enfim, a gente precisa ver, acompanhar como vai se desenvolver o Polo Socialista nesse próximo período. Como o Polo Socialista vai se erguer no sentido de se afirmar enquanto uma oposição ao governo Lula, né? Como que o Polo Socialista ele vai conseguir se colocar nesse sentido, né? Está relativamente em aberto, embora também, né, as perspectivas, né, pelo que nós estamos vendo até agora, não são tão animadoras, digamos assim, mas está relativamente em aberto e também em total disposição de fazer o debate programático dentro do Polo Socialista, que, né, na fundação do Polo Socialista, isso foi colocado como uma das possibilidades, né, uma das possibilidades, não, dos propósitos do Polo Socialista, né, seria o enriquecimento através do debate programático dentro do Polo Socialista. Contudo, esse debate programático ainda é muito rudimentar, né? Nós chegamos a produzir, inclusive, né? Diferente do que você está dizendo, né, de que a gente não está dialogando, né? A gente produziu esse ano ainda uma série de 12 textos de debate programático com a proposta do PSTU ao Polo Socialista, né? Então, é um debate que está em aberto, que a gente pretende aprofundar também com esses companheiros, só que, ao mesmo tempo, sem esperá-los, digamos assim, né? Acho que a iniciativa do Comitê de Enlace, ela visa não ficar a reboque, né, dessas organizações que, do nosso ponto de vista, já deram várias demonstrações, né, no sentido de nenhum ou muito pouco avanço, né, para essa reconstrução da esquerda que eu mencionei. Ô, João, eu vou trazer aqui uma preocupação que eu tenho, né? Que eu vi, mas eu reflito sobre isso, né? Durante a campanha eleitoral, né? Foi visível perceber que a candidatura do Lula atraiu vários setores, né, honestos, né? Que depositaram aí o voto no Lula para combater o Bolsonaro e o bolsonarismo, que é um sentimento que, né, ainda que eu discorde aí né, de como fazer isso, é um sentimento que eu considero justo e legítimo. A questão que eu te pergunto, ô João, como dialogar com esse setor, né? Como dialogar com esse setor aí que deu o voto aí à candidatura do Lula para poder, de uma certa maneira ou outra, se enfrentar contra o Bolsonaro? Do nosso ponto de vista, assim, a gente acompanhou todos os movimentos de rechaço ao Bolsonaro, ao governo Bolsonaro, evidentemente, e é absolutamente legítimo, né, por parte da população trabalhadora, esse rechaço. Contudo, para nós, esse rechaço não precisa e não deve ser canalizado para as urnas, para. Desculpa. Não deve ser se orientar para as eleições, né? E né, acho que o nosso papel seria justamente apontar para a necessidade de derrotar, né, o governo através da luta da classe trabalhadora, não através das eleições. E daí, como dialogar, acho que sem mentir em primeiro lugar, né? Sem mentir em primeiro lugar que o Bolsonaro realmente é um risco de fascismo, como diz a maior parte da esquerda no Brasil. Para nós isso é absolutamente falso. É, como eu disse, uma narrativa do PT, sobretudo, né, para chantagear os trabalhadores, né, a votar, né, no Lula nessas eleições, e agora para apoiar o governo Lula. Né, então a existência do bolsonarismo ainda vai ser utilizada, né, pelo PT e pelo governo
para que não haja oposição, não haja minimamente ali né, uma crítica do interior da esquerda, né, ao governo, né, ou para apaziguar ao menos essas críticas, né, sobre o risco do bolsonarismo, né? Então acho que é desmistificar essa narrativa e essa mentira, né, do risco de que o Bolsonaro pudesse impor um golpe e recrudescer o fascismo no Brasil. Acho que esse risco é falso, né? Isso se demonstrou ao longo de 4 anos de mandato, né, do Bolsonaro no último período. Inclusive o primeiro presidente aí da República que não foi reeleito, tão frágil que é, e acho que isso reforça a fragilidade do governo, a despeito de toda a fraseologia aí, tanto do Bolsonaro, mas sobretudo do petismo, né, em relação à força e ao risco que apresentava o Bolsonaro, né, se vencesse novamente as eleições. Se vencesse, venceria apertado, tem amplo rechaço da população, né? Foi o primeiro, como eu disse, o primeiro presidente que não foi reeleito. Então, dialogar, né, com esses setores, também desmentindo, né, essa narrativa, sobretudo criada pelo PT, e também desmentindo que o Lula ele é uma alternativa, ou ele representaria uma melhora, né, nas condições de vida da classe trabalhadora, né? Então, claro, quem votou crítico, né, quem apresentou um voto crítico ao Lula, não endossou necessariamente seu programa, né? Mas, assim, uma parcela pequena, mas mesmo esse setor que deu um apoio contra o Bolsonaro, mas sem apoiar o Lula, acabou sendo engolido por essa campanha aí bastante ofensiva, né, do PT em relação ao lulismo. Mas, de todo modo, né, mesmo os que votaram criticamente no Lula, acabaram, né, por endossar uma farsa, né, que era o risco, esse suposto risco do Bolsonaro aí de dar um golpe de Estado ou instaurar o fascismo no Brasil, né? Acho que não tem elementos sociais e políticos, né, para esse risco, né? E o Lula não representa, né, e não vai representar um, um combate, né, ao bolsonarismo. Pelo contrário, quanto mais a esquerda oferece o Lula para a classe trabalhadora, mais uma parte da classe trabalhadora que, com legitimidade, rechaça o Lula, vai acabar no colo, mais uma vez, do bolsonarismo e da direita, né? Então, diria isso, para dialogar com esses setores que rechaçavam o governo Bolsonaro, de forma alguma a gente deveria reproduzir, né, as mentiras criadas pelo PT em relação ao Bolsonaro e em relação ao próprio Lula, que é o que a gente assistiu, né? Sob essa falsa ideia de acompanhar as massas, os setores mais, né, supostamente mais avançados ali da classe trabalhadora, né, que, portanto, seria necessário votar também no Lula, né, para depois criticá-lo, enfim. Para a gente, a oposição ao Lula deveria ter sido criada desde já, né, e é nesse sentido que a gente votou nulo nessas eleições, no segundo turno, entre o Lula e o Bolsonaro. Ô, João, a transição socialista, né, é bastante crítica aí à tese aí de golpe, né? Alguns momentos eu particularmente acho que vocês estiverem errados, né, como 2016, mas alguns momentos, como você está falando aqui, que eu compartilho aí mais ou menos aí da mesma avaliação, né? Só colocando alguns poréns, mas de modo geral, sim. João, a questão que eu faço para vocês é o seguinte: então, o que para transição socialista, né, é um golpe, né? O que caracteriza para vocês um golpe, né? Um golpe é uma ruptura institucional, do nosso ponto de vista, que concentra o poder político, né? Um golpe, sobretudo, no sentido do recrudescimento, né? Do recrudescimento bonapartista, né? Em primeiro lugar, né? Eventualmente, né? Acho que é um cenário um pouco mais distante, né?
mas também poderia ser para o fascismo, digamos assim, né? Mas é uma ruptura institucional que concentra, né, o poder político no executivo, né, e silencia, inclusive, as oposições burguesas, né, dentro da institucionalidade. Então, ele rompe a institucionalidade, a normalidade da dominação da burguesia para concentrar a violência política do Estado, né, suprimindo, inclusive, oposições minoritárias da burguesia para reprimir as organizações da classe trabalhadora, né? E não, em nenhum sentido, né, para nós, o impeachment da Dilma em 2016 não representou isso, e também né, uma vitória do Bolsonaro, né? O Bolsonaro não teria condições políticas de implementar algo nesse sentido, né? De recrudescimento da violência estatal contra os instrumentos de luta da classe trabalhadora. Para nós, a forma de dominação preferida da burguesia é a democracia, é a normalidade democrática, né? Que, como eu disse, inclusive, ela é a expressão política ali da ideia de que, né, os indivíduos são iguais e livres dentro da sociedade burguesa, né, são igualmente proprietários aí de mercadorias que se confrontam, né, no mercado, né? Então a democracia é uma forma de fetiche, mas porque ela é a forma de dominação que, inclusive, melhor garante a dominação da burguesia enquanto classe. A burguesia lança mão de outras formas de dominação, que não a forma democrática, inclusive a forma democrática é a que melhor consegue conciliar aí as divergências e a concorrência dentro da própria burguesia, né? Por isso é a forma preferida da burguesia, né? Porque os diversos setores da burguesia conseguem se representar aí nessa forma de dominação. A burguesia lança mão de outras formas de dominação, como o bonapartismo e o fascismo, e daí, para caminhar para esses outros regimes, que, do nosso ponto de vista, né, são dados golpes de Estado, digamos assim, né, para mudança de regime, quando existe um tensionamento entre as classes tão forte que a democracia burguesa parlamentar é incapaz, né, de manter a estabilidade da sua dominação política. Então, que não é também, infelizmente, o que a gente tem assistido no Brasil, né? A classe trabalhadora ela está imobilizada, né, e bastante despolitizada, como eu disse. Infelizmente, ela foi engolida aí por esse processo eleitoral, como se, né, por meio das urnas, que fosse o decisivo aí para o seu futuro, né? Então, não existe, né, uma organização expressiva da classe trabalhadora ou um processo de mobilizações ou de criação de organismos de poder da classe trabalhadora, né, que pudessem ameaçar a burguesia, né, ou uma ebulição social, né, a partir, né, da mobilização da classe trabalhadora, que fosse uma ameaça à burguesia a ponto dela ter que lançar a mão da democracia burguesa, que é a sua forma mais estável, digamos assim, de dominação, para fazer ou impor uma transição de regime, ou se adequar a uma transição de regime, né, para uma forma bonapartista ou fascista, mais autoritária, né, que permitisse ao Estado uma repressão mais violenta aí, a esses organismos da classe trabalhadora em ebulição. Então, essa ebulição não existe, esses organismos, infelizmente, não existem também, e sem esse tensionamento entre as classes, falar de golpe é muita fraseologia, entende? No sentido de que é isso que determina, é a luta de classes que determina a necessidade da burguesia de abrir mão do regime democrático e, por meio, né, de golpes de Estado, recrudescer o regime, né, para formas bonapartistas ou
ou fascistas, né? Não sei se respondi aí essa pergunta. Aí acho que fica a pergunta, né, e a reflexão, né, ô João. Se fala muito de golpes, se fala muito de fascismo, né? E umas coisas que me incomodou bastante aí nessas eleições, né, é o fato de que, né, o pessoal fala que, que se votar no Lula derrotaria, né, o Bolsonaro por si só, né, acabaria com essa ameaça aí de extrema direita e tudo mais. Eu fico imaginando o que, que vai acontecer. E aí eu te pergunto, né, o que, que vai acontecer caso o fascismo chegar no Brasil com essa esquerda, né, que acha que se resolve tudo num voto. É muito hipotético, né, essa possibilidade, né? Mas certamente essa esquerda seria suprimida, né? É isso que a gente e nós juntos, né? Infelizmente, né? Na medida em que, infelizmente, né? A esquerda revolucionária é muito fragmentada, né? E dispersa aí as forças muito minoritárias, né? Na sociedade, né? Mas acho que é muito hipotético porque acho que do nosso ponto de vista, né? Um golpe no Brasil, né, a tendência, né, pela formação econômica, histórica, né, do nosso país, o mais possível, né, é um golpe bonapartista, ou a implementação de um governo bonapartista, né? O fascismo ele requer bases sociais que não são tão consolidadas no Brasil, né? Diferente da Europa, que tem uma massa de pequenos burgueses, às vezes pequenos proprietários rurais, que são a base social, historicamente, né, de fenômenos mais propriamente fascistas, né, que conseguem, inclusive, essa massa, né, pequeno-burguesa ser mobilizada, né, para suprimir, né, através, né, da força e do assassinato, digamos assim, né, as organizações da classe trabalhadora. No Brasil, acho que a gente não tem uma composição social tão favorável ao fascismo, né, e o que a gente já assistiu, né, as formas de ditadura que a gente já assistiu no Brasil foram as formas bonapartistas, né, exemplo da ditadura do governo Vargas, né, e a própria ditadura militar, né, que não foram ditaduras propriamente fascistas, né, mas bonapartistas, né, que não se apoiavam tanto nessa base social ou em destacamentos paramilitares, digamos, embora também, né, tenha existido, evidentemente, no Brasil, né, também exista, né, mas ainda de forma muito residual, né? Acho que no Brasil a massa da população é proletária, né? Essa é a nossa concepção. Claro, existem camadas médias, né? Desde os setores mais bem remunerados do proletariado, né? Até os pequenos comerciantes, né? Enfim, mesmo, né? Enfim, pequenos proprietários em geral, pequena burguesia em geral. Contudo, acho que não tem a expressão social que tem, por exemplo, nos países da Europa, que ainda guardam resquícios aí, né, dessa pequena propriedade de forma mais massiva, né? Então, então é isso, né? A sua pergunta, a esquerda eu acho que seria suprimida, né? Infelizmente, por qualquer medida de força mais brutal aí por parte da burguesia. Só que não é isso que está colocado nesse momento, porque justamente não há uma ameaça do proletariado que faça a burguesia lançar aí mão dessas últimas cartadas aí em relação à sua própria dominação. Então é isso aí, pessoal, né? Estamos encerrando mais uma entrevista do Mesa de Debates. Quero aqui agradecer a participação do João da Transição Socialista. Né? Se eu alguma vez chamei de negação, desculpa, que era o nome antigo aí da transição, né? Não peguei não consegui tirar o hábito, né? E quero agradecer aqui, né? E antes de passar a bola para ele fazer as considerações finais, quero aqui lembrar do nosso
Pix do Mesa de Debates 385 007 02800 CPF. Ou qual que é o objetivo aí do Pix? É comprar uma plataforma ilimitada anual do StreamYard, essa aqui que eu estou usando, e, né, bancar os nossos custos, né, as nossas atividades, as nossas idas em eventos e tal, né? Porque nós somos um canal independente, não recebemos financiamento nem de grandes empresários nem do próprio Estado, então a gente tira, né, acho que assim como a transição socialista do próprio bolso aí para se sustentar e também, né, de outras ações aí para arrecadar dinheiro. Então fica aí o Pix, né? E agora eu passo aí a bola para o João novamente para fazer as considerações finais. Não, queria só, na verdade, agradecer mais uma vez a oportunidade, parabenizar os companheiros aí pela iniciativa do Mesa de Debates, né? Acho que é mais uma iniciativa muito importante no sentido de fomentar o debate, o diálogo entre as organizações, os militantes revolucionários, para a gente superar essa crise, né, que a gente vê na esquerda socialista hoje. Então, fundamental esse tipo de iniciativa e proposta, né, que vocês desenvolvem. Agradecer o convite, né? Espero que eu tenha conseguido aí representar as posições da minha organização a contento. Não tenho tanta prática com entrevista aí, então desculpa se eu me embolei um pouco. Convido todo mundo a acessar o nosso site. Todos esses elementos que eu pontuei aqui estão mais detalhados e aprofundados nos nossos textos editoriais. Então, transição.org. Quem quiser conhecer um pouco mais das nossas posições, é só acessar lá. E acho que você não errou nenhuma vez o nosso nome, viu, Guilherme? Você falou transição socialista, pelo menos não reparei, né? De todo modo, aí não tem nenhum problema, qualquer confusão. Nós temos orgulho aí do nosso passado também, quando nos chamávamos Movimento Negação da Negação, tá bom? Mas muito obrigado mais uma vez, só tenho a agradecer aí. A gente se encontra certamente aí em outras oportunidades. Maravilha, então, né, mais uma vez aqui agradecer ao mesa de debate, ao João, né, e também lembrar sempre aqui de se inscrever no nosso canal, podcast Mesa de Debates de Tudo Um Pouco, acompanhe o nosso trabalho, se inscreva aí no canal, né, curta, compartilhe, comente esta entrevista e outras entrevistas também. Também, né, curta a nossa página do Facebook, podcast Mesa de Debates Título no Pouco, e siga a gente no Instagram. Então é isso aí, pessoal, né? A gente vai seguir as nossas atividades aqui. Tá aqui meia hora, irei receber o Mancha, né? Sindicalista aqui de São José dos Campos, militante do PSTU, que está sofrendo, né, demissão injusta aí pela GM. Então, para aqueles que estão assistindo aí pelo Facebook, fiquem aí no aguardo que já já voltarei. Então, forte abraço e fui.